Perfeito, boa noite, pessoal. Então, eu me chamo Daiane Falcão, tá? Eu tenho 28 anos, eu sou brasileira, nasci na cidade de São Paulo, faz um mês que eu estou no Peru. Então, sim, vocês só vão me ouvir falar português porque eu também ainda não sei muito bem o espanhol. Então, vamos falar português. De formação, eu sou formada em evento e turismo. Sou casada. Deixa eu ver. De hobby, eu gosto muito de bordar. Inclusive, eu tava fazendo um agora. Porque eu tenho algumas coisas para fazer para ajudar a cidade de Socorro. Deixa eu ver. O que mais de importante? Eu gosto que as pessoas me façam perguntas. Para mim é muito mais fácil. Vocês têm alguma pergunta sobre minha vida? Algo que vocês têm curiosidade? Ok, Daiane. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, Edgar. Eu quero saber un poco de carnivals, la fiesta en Rio de Janeiro. Carnaval? Sim. Isso. Então, o carnaval, né, ele é um dos eventos mais conhecidos do Brasil. Embora a gente também tenha outros que são muito reconhecidos, mas o carnaval é uma das maiores festas, né? Muito parecido com o Peru, cada região tem a sua maneira de comemorar, né? O Rio de Janeiro é o mais conhecido, onde tem os desfiles com, nós chamamos de carros alegóricos, que são aqueles carros todos enfeitados. São 4 dias de festas. Em São Paulo, nós não temos muito essa tradição do desfile, há muito pouco. Em São Paulo, a gente tem uma coisa que se chama bloquinhos de carnaval. Ou seja, um grupo de pessoas, porque nem todos gostam do samba, então cada um faz o seu bloquinho com estilo de música, como se fossem pequenas festas pela cidade. Já no Nordeste, eles fazem como bonecos gigantes e fazem o desfile dessa forma, cada um com a sua cultura. Mas é legal, eu já fui. E no Rio de Janeiro, é muito bom. Ok, Obrigado. Edgar, ¿entendiste eso de blocos de pessoas, bloquinhos de pessoas? ¿Se entendió esa terminación que ella explicó? No mucho. Perfecto, entonces lo voy a compartir, es más sencillo entenderlo y aprenderlo por medio de imágenes. Esto es un bloque de pessoas, ¿sí? Un bloque es un grupo de personas que se juntan para disfrutar de carnaval. Y como la profesora dijo, es muy festivo, ¿no? Se van de rua en rua, ¿eh? De calle en calle, van caminando, van bailando, van haciendo todo tipo de cosas, disfrutando del carnaval. A esto se refiere bloco de carnaval, que sería un grupo de personas disfrutando esa actividad. ¿Se entendió mejor ahora, Edgar? ¿Sí? Muito bem. Muito bem. Perfeito. Uma coisa interessante, Edgar, que a professora Daiane falou, que isso é muito popular mesmo, mas no Rio de Janeiro, né? Em São Paulo não é muito forte, ou sim? É forte, mas como eu falei, é diferente. No Rio é mais voltado para desfile. Então as pessoas ficam como ao redor e vai os caminhões decorados passando, os carros decorados passando. Em São Paulo, normalmente vai um carro e as pessoas vão acompanhando o carro na rua com vários tipos de música. E no Rio já é voltado para o samba em enredo, que é a música dos desfiles. Entendi. Então, algo interessante que acabamos de aprender, que em cada estado de Brasil, como en el caso de la profesora que es de São Paulo, hay una forma diferente de disfrutar el carnaval, ¿no? Hay cosas, detallitos que los diferencian, pero al final y al cabo, la idea es divertirse, estar alegre y pues curtir, ¿no? de ese carnaval. Muito obrigado, Daiane. Muito bem. Bien, Edgar. Buena pregunta. Creo que todos siempre pensamos carnaval, ¿no? Perfecto. Otra pregunta, por favor. Para los que han ingresado de manera voluntaria, cualquiera de ustedes puede consultar
preguntar cualquier cosa sobre el idioma portugués o sobre su país natal de la profesora Dayane, que es Brasil. Ya inició Edgar. ¿Quién más? Con confianza. A ver, Yoli, Adrián Icanaque, Juan Carlos, María. No. ¿No? Ok. Entonces vamos a apoyarnos con este material. Juan Carlos quería hablar. A ver, Juan Carlos, ¿te escuchamos? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, había entrado al inicio, pero me salí porque como la profesora estaba conversando y yo, no, esto está muy avanzado, yo estoy comenzando. Después el amigo me dijo que ingresara. Me gustaría que me hablara sobre su experiencia de la vida en Brasil, pues. Interesante. Bien, Juan Carlos. La profesora va a responder, pero como no te preocupes, estamos explicando en español. Ella sí o sí tiene que hablar en portugués, más que todo para que ustedes puedan tener esa experiencia, ¿sí? Profesora Dayane, ¿cómo é? Ou como foi? Porque agora você está morando aqui no Peru. Como foi sua experiência? Como é o estilo de vida lá no Brasil? Bom, pode ser repetitivo, mas cada região vai ter uma maneira de levar as coisas. No Brasil, eu tive a oportunidade de morar em São Paulo, então morei no Nordeste, morei em Pernambuco, né, cidade de Recife. Eu morei um tempo como missão em Vitória, no Espírito Santo, e por meio de caminho sempre estava ali no Rio de Janeiro, que é a cidade do lado. E mesmo sendo cidade vizinha, é bem diferente. São Paulo é muito agitado. Vocês vão ver até a questão climática, ela muda o tempo todo. Momento dá sol, depois do almoço vai estar frio, de noite vai estar chovendo, e você vai se adaptar com isso. Então, tudo tem que ser muito rápido em São Paulo. Então, a gente passa muito tempo em metrô, é muita pessoa, então é tudo muito rápido. No Nordeste é um pouco mais calmo. As pessoas são bem diferentes, elas são bem amorosas, né? Elas são muito mais receptivas do que em São Paulo. As pessoas já são um pouco mais sérias, a gente já não gosta tanto do abraço, a gente já é mais na nossa, assim, a gente é mais tranquilinho. Então, mas é uma experiência muito legal, né? Uma coisa que aqui, nesse um mês e também das vezes que eu fiz de viagem para o Peru, que eu admiro muito aqui é que vocês são muito culturais. Talvez no Brasil vocês não vão ver tanto essas coisas. Porque, por exemplo, sempre que eu vou aqui em Trujillo, na Praça de Armas, tem alguma apresentação, tem alguma dança, sempre vai ter. Às vezes no Brasil você não vai ter tanto isso. Só que a gente também tem outras, vamos dizer, outras peculiaridades, né? Cada um vai ter a sua coisinha ali. Mas, falando em São Paulo, que foi mais onde eu morei, né? Talvez o que muda muito é porque ela é muito prédio, é um centro comercial. Nós podemos falar que é o segundo maior centro comercial do mundo. Então, São Paulo perde somente para Nova York. Então, é muito, muito agitado, às vezes é um pouquinho perigoso, né, por ser muitas pessoas, muito comércio, só que também é um povo muito receptivo, né? Ali no Brasil nós temos o maior centro de japoneses, por exemplo, nós temos um bairro só de japoneses, que é um bairro de liberdade. Então, tirando do Japão, comunidade japonesa, o segundo lugar estabelecido no mundo é no Brasil. Nós temos uma grande comunidade também de bolivianos, né? Eles têm, principalmente em São Paulo, também nós temos muito essa receptividade. Entendi. Obrigado. O Brasil tem 26 estados, não é? 26 estados? 26 estados e um distrito. Que é Brasília, né? Muito bom. Obrigado. Bien, Juan Carlos. Te voy a... imagino que ha sido un poco complicado entender, ¿no? Entonces, quiero explicar parte de lo que la profesora respondió a tu pregunta con este mapa. Mira, este es el mapa de Brasil con los estados. Los estados representaría aquí en Perú los departamentos, ¿sí? Aquí en Perú se llaman departamentos, allá en Brasil se llama estado. A ver,
para todos los alumnos que tanto han entendido, ¿en qué estados do Brasil a profesora Daiane moró o mencionó? Les ayudo. São Paulo, va uno. ¿Qué más? Pernambuco. Pernambuco, bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Hay dos más, ¿no? Les ayudo. Espíritu Santo. ¿Hoy? Daiane, Vitória, Espíritu Santo. Santo. Y falta un. Rio, también, ¿eh? Río de Janeiro. Isso, Rio de Janeiro, muito bem. En esos 4 estados vivió hasta poco. Fue la profesora Daiane. De los 26 o los 26, ella vivió en 4, entonces en varios, ¿no? El profesor Harold, el que les está hablando, yo conozco 2. São Paulo y también Pernambuco. Yo moré en Pernambuco, Recife, eu conheço tudo, interior, litoral, tudo. Entonces no faz ideia. Mas tudo bem. Entonces, ¿cuál es una de las peculiaridades de São Paulo? ¿Consiguieron entender lo que ella mencionaba? Sí, bueno, ella hablaba un poco de la dinámica, de cómo es las personas allá, ¿verdad? Habló un poco mencionó uno de los centros comerciales más grandes que existen, ¿verdad? Habló de la comunidad japonesa, la otra comunidad allá. Y bueno, habló un poco sobre lo carismático que es el brasilero, y dependiendo de diferentes las regiones, hay diferencia pues en el comportamiento. Habló creo que un poquito creo que en Río de Janeiro hay zonas que son un poquito peligrosas pues, pero eso lo da la misma dinámica de las ciudades grandes pues, y que son ciudades que son muy movidas pues. Eso fue lo que pude entender. Bien, Juan Carlos, no que era un nivel avanzado, ¿te das cuenta? Es solo cuestión de acostumbrarse nada más después. Eso es lo bonito de los idiomas. Muy obrigado, Juan Carlos. Excelente. Edgar Águila, Vicky, está aprendiendo tu audio. ¿Qué consultar, por favor? No, solo agregar que mencionó que habían algunas comunidades de bolivianos también, japoneses, o sea, de otros países, ¿no? Cercanos en este caso. Perfecto, Edgar. Bien, muy obrigado. Entonces espero que con estas imágenes de apoyo pues nos ayude a podernos ubicar. Muy buena pergunta. Muito obrigado. Então, Daiane, pergunta para você, o que eu faço? Desses estados que você já morou, que foram 4, se você tivesse que morar em um, só escolher um, qual você escolheria? Eu escolheria São Paulo. Acho que é uma questão de costume, né? Desde pequena, então já estou bem acostumada a São Paulo. É uma questão, para mim, é uma questão de segurança, né? A gente sempre se sente seguro no lugar onde a gente consegue se virar 100%. Então, para mim, seria São Paulo. Excelente, ótimo, perfecto, muy bien. Ok, bien, entonces la profesora de manera personal, su opinión personal, ella viviría en São Paulo. De esos 4, ella viviría sí o sí en São Paulo. Bien, muy obrigado, Juan Carlos, Edgar Águila, que están participando. Adrián Icanaque, te invito a realizarle una pregunta a Daiane Falcão, en portugués, por favor. Adrián, ¿está por ahí? No. Ok. ¿Alguien de los presentes? Thaís, ¿quiere hacerle una consulta, una pregunta? Thaís. Boa noite, professor. Sim. Tenho 2 perguntas. Ah. Qual é o salário mínimo no Brasil? E também, o que devo visitar como turista no Brasil fora do Cristo Redentor? Interessante. Muito bom. Perfeito. Então, atualmente o salário mínimo no Brasil está em 1.127 e alguns centavos. 1.128, mais ou menos, se não me falha a memória, mas 1.100 e alguma coisa. Uma vantagem muito grande de uma experiência que pelo menos eu tive, né? Porque o que acontece? Eu casei no Brasil, meu marido é peruano.
Então, pelo fato dele ter o espanhol, o salário de vocês, dos hispânicos, se vocês conseguem um emprego que exija vocês falarem 2 idiomas, pode ser maior. Né? Normalmente, o salário mínimo são para empresas como telemarketing, por exemplo. Se você consegue uma empresa que você vai falar o espanhol na empresa, você começa a ganhar a partir de 1.500. Então, se você está indo por conta de um emprego, é uma oportunidade muito boa, porque é muito valorizado. Então, se você tem um segundo idioma, é muito valorizado. Pontos turísticos para se visitar. Bom, um lugar que, pelo menos para mim, é um dos mais bonitos, são as praias de Florianópolis, no sul. É realmente... Embora eu goste das praias do Nordeste, mas as praias de Florianópolis são muito bonitas. Em São Paulo, você tem o centro, é bem histórico, então, por conta dos prédios, você tem muita... Agora me fugiu o nome da... Tem um que a gente chama... Agora me fugiu. O heliponto se chama. Então, é um ponto, uma pista de pouso para helicópteros. E você pode subir, que é um dos prédios mais altos de São Paulo. Então, você consegue ver quase toda a cidade. E é totalmente gratuito para você ir. O Cristo é cobrado, não para você entrar no Cristo, mas para você poder subir, é cobrado. Nós temos as praias no Nordeste também, como pontos culturais. A Amazônia, claro, a Amazônia é incrível. Não fui, mas para quem foi fala que é uma experiência única. Está ali na Amazônia também. Pontos culturais. Deixa eu ver o que mais. Porque tem muita coisa, mas quando a gente vai pensar, nunca vem na cabeça. Que eu me lembre só. Mas eu vou lembrar outros pontos e passo pro Harold para ele passar para você. Mas tem. Ok, muito obrigado. Então, Daiane, você falou que o salário mínimo é R$1.128, correto? Isso. 1.500 para as pessoas que têm 2 línguas e que normalmente trabalham no call center, né, no telemarketing. Sim. Beleza. Ok, entonces, estimados alumnos, para que puedan tener una idea, el salario mínimo allá en Brasil es 1.128 reales. ¿Sí? Profesor, ¿cuánto es en soles? Ya lo vamos a ver, no se preocupe. Y anoté 1.500, es para las personas que generalmente dominan de 2 idiomas a más y que ustedes saben que hoy en día hay mucho trabajo de telemarketing, ¿no? De llamadas de call center, y que una persona, que en nuestro caso sería, hablamos español y portugués, 2 lenguas, 2 idiomas, pues estaríamos yendo a buscar un salario mínimo de 1.500 aproximadamente. Datos muy interesantes. Ahora vamos a quitarnos la duda, profesor, pero ¿cuánto es en soles para ver si me conviene? Ahí está. Convertir de reales a soles, para crear una idea. ¿Sí? Son 1.128, estamos hablando de 832 soles. O salário mínimo aqui no Peru é 1.020 soles. ¿Sí? Es diferente. Entonces, como para que puedan tener una idea, pero en nuestro caso, 2 idiomas mínimo es 1.500, estaríamos hablando de 1.107 soles aproximadamente. ¿Está bien? Muy obrigado, pregunta excelente. Y bueno, Thaís, algo que te puedo mencionar también, lugares turísticos, creo que si nos ponemos a ver cada estado va a tener algo. El Amazonas, de hecho, su misma naturaleza. Pernambuco hay un montón, Porto de Galinhas, né, a parte do Cabo, tem muitas praias bonitas, né, também no Nordeste, Alagoas. Então, em Rio Grande do Sul, né, tem muitos lugares, com certeza. Tem las cataratas do Iguazú. Então, si verificamos cada estado, sí o sí vamos a encontrar algo. Y no solo en Brasil, en cualquier país. Pero es una buena pregunta. Con tantas opciones, profesor, ¿a dónde me recomienda ir? Depende. Si te gusta, el clima también influye bastante, ¿verdad? Muy obrigado, Thaís. Buena pregunta. Otra pregunta, estimados. Quiero saber sobre oportunidades de empleo y custo de vida.
custo de vida em mídia, em promédio lá? São Paulo, por exemplo, quanto é? Olha, vai depender de onde você vai viver em São Paulo. Porque é muito parecido, acho que todos os países você tem isso, todos os estados e cidades, até aqui você tem isso. A área mais nobre, né, são áreas das pessoas com poder capital maior e uma área um pouco mais humilde, né, mas numa média, de acordo com os estudos que tiveram recentemente, se você não tem uma casa própria e você vai alugar uma casa, você vai pagar em torno de uns 1.500 uma casa com 2 quartos, cozinha, sala de estar e um banheiro. Mais ou menos isso. Lá nós temos o custo com água, que vai depender do número de pessoas, mas por pessoa está saindo em torno de R$60 por pessoa. Energia elétrica também, mais ou menos essa faixa de preço, né? Com relação a alimento, vai muito da inflação. Tem momento que vai estar um pouco mais caro, um pouco mais barato, mas em média R$500 por mês de alimentação para uma família aí de 2 pessoas, mais ou menos. Em total, quanto seria? Isso para viver em São Paulo vai dar uns 2.200 para viver bem 2 pessoas. Podemos dizer assim, uma família de 2 a 3 pessoas, uns 2.200, mais ou menos. R$2.200, estaríamos hablando de 1.623 soles. Creo que fue Juan Carlos. Juan Carlos, un promedio de vida para que vivas tranquilo, ni que te sobre ni que te falte, como estaba explicando la profesora, 1.623 soles aproximadamente. Isso em consideração vivendo em São Paulo, né? Então, cada estado, normalmente no Nordeste, pode ser que seja mais barato. Normalmente os aluguéis lá são bem mais baratos do que Sul e Sudeste, que é uma região un poco más cara de se viver. Claro. Hacemos la misma comparativa como en Perú, ¿no? Vivir en Lima en comparación con vivir en Trujillo, o sea, la diferencia es notoria, ¿sí? Entonces, más o menos es la misma analogía que podríamos hacer en Brasil. Va a depender mucho en el estado que vamos a decidir vivir o radicar. Excelente. Esta primera parte del conversatorio, ya acabamos la primera media hora, ha sido administrada por mi persona, el profesor Harold Nieves, y doy pase al profesor Michael Fejo, que va a apoyar en esta última media hora. Invitamos a que puedan continuar participando, por favor, que la profesora Dayane está empolgada aí para responder de tudo, né? Beleza, obrigadão aí. Valeu! Chao. Perfecto, alumnos, vamos a continuar con las preguntas. A ver, ¿alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda que pueda tener por ahí? A ver, sobre curiosidades de Brasil. Edgar. Sí, Juan Carlos, vamos. ¿Y cómo está la situación política? Lo digo por los cambios que ha habido. He estado siguiendo la situación política allá en Brasil, pues me llama la atención. ¿Cómo quedó eso? Perfeito. Então, um pouco diferente do que posso estar errada, mas do que acontece aqui no Brasil. Assim que nós temos uma eleição, o presidente não toma o poder. Ou seja, nós tínhamos como presidente até hoje, né, que é o Jair Bolsonaro. Tivemos as eleições em outubro e elegemos ao Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a partir do dia 1º de janeiro, o Lula vai pegar o poder do Brasil. Como foi uma votação muito próxima, né, não foi nada muito drástico, ainda está tendo alguns protestos com relação a querer que o Bolsonaro ainda fique no poder, mas como democracia, com certeza vai acabar o Lula mesmo ficando no poder. Isso influencia bastante numa relação econômica, eu acho, de qualquer país, mas tendo em vista outras eleições
não é uma coisa que vai se prolongar por muito tempo. É isso que esperamos, pelo menos, porque quando a gente tem esse problema na democracia, a gente sabe o quanto isso afeta na questão econômica de um país. Mas creio que está sendo algo que está sendo controlado. Sim. Respondi sua pergunta, Juan. Alguma coisa em específico que você queira saber sobre esa questão da política? No, sí, me queda claro. De hecho, yo he estado siguiendo más o menos los avances de la situación allá en Brasil, porque me llama la atención, pues, me ha llamado mucho la atención. Y bueno, y siempre uno quiere lo mejor para los países, pues. Que no se equivoquem. Sim, mas a democracia ela é para atender a maior parte, né? E eu acredito realmente que a democracia foi feita, então se a maior parte acabou aceitando o Lula como seu presidente, a gente só ora para que tudo dê certo para o país e que ele possa desenvolver cada vez mais, porque acho que é isso que todos os países precisam daqui para frente, realmente desenvolver independente de quem esteja no poder. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿alguien más tiene alguna pregunta más? ¿Alguien que haya podido entender conforme a lo que mencionó la profesora? Dice que recientemente han tenido la elección, ¿no?, de un nuevo presidente. Antiguamente estuvo Bolsonaro, actualmente se encuentra Lula, ¿no? Él va a ser de aquí a poco nombrado como presidente oficialmente de Brasil, con otras experiencias que han habido, con otra experiencia que ha tenido con otros presidentes. No ha habido mucho desbalance en cuanto a la economía, entonces la economía no se dispara y más o menos se mantiene en cuanto a esto del nuevo cambio de presidente que va a haber. Y han habido algunas manifestaciones sobre algunas personas ahí que están en contra de las nuevas elecciones que han habido, pero de acuerdo al régimen que se está llevando y a las votaciones, se va a mantener con el presidente que ha sido llamado actualmente. A ver, ¿alguien más tiene alguna pregunta, alguna consulta? ¿Alguna otra pregunta que haya pensado o que tenga curiosidad? Edgar. Vamos con Edgar y después con María Victoria. Yo quiero saber cuando tienen un filhinho, el apellido es primero de la madre y luego del padre. Esa es mi pregunta. Sí. ¿Se entendió? Tiene el micrófono silenciado. Tu audio, Daiane. Aí está. Ai, desculpa. Silenciou, certo? Eu sou craque em fazer isso, tá? Em português, a gente não usa a palavra apelido, nós usamos sobrenome, tá? Então, sobrenome da mãe vem primeiro e depois vem o sobrenome do pai. Como, por exemplo, o meu nome completo, quando eu era solteira, é Daiane de Oliveira Falcão. Minha mãe se chama Dulce de Oliveira Delfino. Então, eu pego o nome do meio da minha mãe e coloco no meio do meu nome, que é o nome da mãe dela. Então, as mulheres meio que sempre vão carregar o nome da mãe e os homens o nome do pai. E meu pai era Edivan Valério Falcão. Então, eu pego o segundo nome da minha mãe e o terceiro nome do meu pai, Daiane de Oliveira Falcão. No Brasil, quando nos casamos, nós trocamos oficialmente o nosso nome. Então, o nosso documento ele é trocado. Eu me casei e o sobrenome do meu esposo é Valdívia. Então, meus documentos agora é Daiane Falcão Valdívia. Só que no sobrenome, no Brasil, não é nato obrigatório. Então, se eu tenho um filho e quero colocar meu último nome, o nome do meu pai, eu também posso. Eu posso até colocar o nome dos avós. Então, eu não tenho Valério. Valério é o sobrenome do meu pai. Se eu tiver um filho e quiser colocar Valério, mesmo eu não tendo e meu esposo não tendo, no Brasil eu também posso. ¿Entendieron, alumnos? É
complicado. Interesante. Ya, lo explico en español. Ya, más o menos, por ejemplo. Entonces, existe la libertad en Brasil para que podamos ponerles, ¿no?, a nuestros hijos el apellido, por ejemplo, nuestro, o de mi abuelo, o de mi abuela, más o menos así, ¿verdad, profesora? El apellido, ¿no?, de nuestros padres. Por ejemplo, yo soy Michael Ferro Ventosilla, ¿ok? Si yo quiero, le voy a poner el apellido de mi bisabuela, por ejemplo, que es Azabache. Entonces le pongo a mi hijo Carlos Azabache, algo así. ¿Entendieron, alumnos? Entonces no es tanto como en Perú, que ponemos el apellido paterno, ¿no?, para poder llevar la secuencia familiar. ¿Entendieron, alumnos? Sí. Sí. Perfecto. Vamos, María Victoria, a ver su pregunta que tenía. Hola. Boa noite. Bueno, Quería saber de los platos típicos allá de Brasil. ¿Cuál es el más famoso? Pratos típicos. Acho que o mais conhecido de prato típico é a feijoada. Então, a feijoada é uma comida composta por feijão preto e carne de porco, acompanhado de farinha, normalmente farinha de mandioca. E nós também temos uma comida especificamente de São Paulo, porque assim, cada também região vai ter sua comida típica. Em São Paulo, nós temos, se chama virado à paulista, por ser em São Paulo, que é a comida típica dali, que é arroz, feijão, porco, linguiça de porco, ovo frito e couve. Lá na Bahia, por exemplo, nós temos o acarajé, que é um bolinho de feijão. No Espírito Santo, nós temos muito peixe, né? O pescado, que é a muqueca. Então, vai depender muito de região para região. Uma coisa também muito famosa no Brasil é que na Amazonas, por exemplo, tem uma farinha que é misturado com formiga. Com uma formiga que ela tem um veneno, só que eles tiram a parte do veneno e comem o restante da formiga. Que se chama farofa de salva, que é muito bom. Ay, ¿entendieron? hormiga, dijo. De ¿Cómo se formiga. llama la hormiga? Desculpe, repete, por favor. ¿Cómo se llama la hormiga? A formiga, em espécie, ela se chama salva. Ok. Gracias. Muito obrigada. Perfecto. Le comparto más o menos pantalla, alumnos, para que puedan ver un poco sobre esto. Ya estaba aquí buscando. Vamos, por ejemplo, la feijoada es la más común, ¿no? Es la que todo el mundo menciona en Brasil. Que pueden ver, como ella dijo, es a base de carne de chancho, con frijoles negros, ¿no? Y ahí tiene sus ingredientes, es muy rico, los puedo garantizar. Tenemos aquí lo que son las, virada paulista, como mencionó, es una combinación de arroz, huevo, salchichas, una especie de combinación de harina, ¿no? Que es a base de yuca, y es muy rica también. Tenemos lo que es el acarajé, que había mencionado. ¿Qué es esto? Sí, está bien la imagen que muestro, profesora. A ver, no se ve bien. Esta primera sí. Sí. Sí, se ve bien. Ya. Y tenemos lo que es farofa de sauva, como ya mencionó la profesora, que no la he comido, primera vez que la escucho, ¿no? Que es una especie de combinación con una hormiga, la hormiga panzona, que le pueden decir aquí. Es una hormiga muy grande que la comen, creo que en la selva de Perú. Le sacan la parte de la panza, la parte de atrás, y se comen el resto de la hormiga, ¿no? Combinado con harina, ¿no? La harina que se menciona es una harina condimentada, ¿no? Que algunas harinas vienen con carnecita y otras solamente es la harina, pero esa harina en base de yuca. ¿Ok, alumnos? Para que puedan tener en cuenta eso. Perfecto, continuamos. A ver, ¿alguien más que pueda tener otra pregunta por ahí? Ya todos están animando por ahí a hacer más preguntas. A ver. Aprovechemos que nos queda un tiempo. A ver, ¿por ahí hay alguna otra pregunta? A ver. O yo voy a hacer una pregunta que tal vez pueden ustedes estar ahí pensando o no la han pensado. ¿Cuál es la diferencia del idioma, profesora? ¿Y cuál
el idioma varía mucho en cada estado y la pronunciación también. Sim. Algumas palavras vão ser totalmente diferentes. Vamos usar, por exemplo, a juca, né? Em alguns estados se diz mandioca. Normalmente ali para o sudeste a gente vai falar mandioca. Em outros estados você vai ouvir como aipim. Outros estados você vai ouvir como macaxeira. Normalmente no Nordeste é conhecido como macaxeira. Então, a gente tem algumas palavras que mudam totalmente, dependendo da onde você vai. E a gente tem a questão que a gente fala que é o sotaque. Então, por exemplo, a palavra porta. Em São Paulo, capital, que é de onde eu sou, São Paulo, estado São Paulo, cidade São Paulo, eu falo porta. Porta. Normalmente, no interior, a gente já vai falar porta. O R muda. Porta, porta. Em alguns lugares, normalmente no Nordeste, eles falam porta. Porta mais puxado, porta. Eles falam o R é diferente, porta. Às vezes no Rio de Janeiro ele fala porta. O R tem um S junto, que é um pouco... Só que você consegue entender, você vai às vezes pegar essa questão de sotaque, às vezes com outros professores até nativos, vocês podem ver que eles vão falar um pouco diferente da maneira que eu falo. Eu percebi um pouco que eu estou aqui, que aqui também tem, né? Às vezes quando eu tô vendo algum noticiário, meu esposo sempre fala, presta atenção, olha como ela fala diferente do que a gente fala aqui. Normalmente na selva eles falam um pouco diferente, né? Eles têm um sotaque diferente que só de ouvir você falar, isso aqui não é daqui de Trujillo, isso aqui não é da capital. Brasil é exatamente a mesma coisa. Perfecto, profesora Gracia. Entonces, como yo he mencionado aquí, la profesora, entonces, en cada estado va a variar, ¿no? Algunas palabras, como mencionó lo que es yuca, ¿no? Macaxeira, mandioca, ¿no? Y conforme a lo que es el acento o sotaque en portugués, sería mencionado que va a variar también. Mucho varía, por ejemplo, la letra R, como mencionó la profesora, donde en el estado que ella vive, o en Sao Paulo, donde ella vive, por lo general se menciona porta. Pero más en el interior, más en la parte interior de Sao Paulo, se menciona un poco como porta, ¿no? Hay otros estados como mencionan porta y otros como porta, ¿no? Un poco más chiado. La costumbre del chiado o la S es más para los cariocas, ¿no? La gente que vive en Río de Janeiro. Y un poco para el noreste también, si no me equivoco, hay unos que pronuncian un poco más chiado también, ¿no? Entonces va a variar mucho esto por cuestión de lo que es el sotaque. Más ya es cuestión de acostumbrarse y escuchar, ¿no? A todas las personas de diferentes estados de Brasil. Perfecto, alumnos. Muy bien, ahora sí vamos. ¿Alguna pregunta más por ahí? Adrián, que acaba de ingresar, sobre curiosidades de Brasil, que pueda tener alguna duda. Thais está con el audio prendido. Vamos, Thais. Buenas noches. ¿Yo? Sí. ¿Eu? Sí, Thais, ahí tienes el audio. A ver, ¿alguna pregunta que puedas tener? Yeah. Para la profesora, cuando fui a almorzar no Brasileia, yo creo que fue 20 reais y nos servimos lo que quisimos en el plato. En Sao Paulo é a mesma coisa? Isso é um estilo de restaurante. Então, isso se chama self-service, né? Que é um restaurante onde você tem uma mesa e você escolhe o que você quer e você vai pagar um preço único. Vai ter restaurantes que você recebe o prato na mesa, que a gente chama que é o comercial, que normalmente você pede o que você quer. Eu quero uma feijoada, já vai vir uma porção pronta de feijoada. Então isso já é mais uma questão de depende de onde você vai almoçar ou jantar, mas são estilos de restaurantes, né? Aqui, desculpa, no Brasil a gente tem um que se chama rodízio, que é onde você vai, por exemplo, eu vou num rodízio de pizza. Então, vai ter vários garçons rodando com pizza. Eu vou pagar, por exemplo, 50 reais e eu vou comer o quanto eu quiser. Então, enquanto tiver pessoa passando, a gente vai comendo, que é o mais famoso. Entendeu? Que a gente vai mesmo para dar prejuízo pro restaurante, para comer bem. Obrigada. Perfecto. ¿Todo el mundo entendió esa parte, alumnos? Sobre lo que es el rodízio. A ver, ¿todo el mundo entendió? Entonces, rodízio, como mencionó la profesora, ¿no? Para hacerlo más específico para ustedes, es
das un pago, por ejemplo, en español, 50 soles o 30 soles, y comes todo lo que el mesero tiene a la mano, va pasando. El mesero va pasando por todas las mesas, ¿no? Llevando, en este caso puede ser de pizza, algunas veces son de carnes también. Entonces tú comes todo lo que quieres, mientras están en el restaurante. Si sales del restaurante, se acabó ya tu oportunidad. Solamente pagas una vez y consume todo lo que tú desees, todo lo que te puedes imaginar. Perfecto, alumnos. A ver, ¿alguien más por ahí? João Carlos. Poderia falar pouco sobre as tradições do Brasil? Tradições? Perfeito. O Brasil, como a gente tem uma miscigenação, então, miscigenação é quando nós temos várias culturas muito misturadas, né? Nós não somos como as pessoas dizem, um sangue puro. Então, nós temos e não temos tantas tradições, né? Então, também entra na questão do Estado, como, por exemplo, a gente tem uma tradição do São João. Então, todo mês de junho, a gente comemora com uma coisa que se chama Festa Junina, onde as pessoas se vestem de uma maneira, vamos dizer, um pouco estranha, um pouco divertida, onde nós dançamos uma música em específico que se chama quadrilha. Então as meninas são sempre com vestidos bem rodados, os meninos com blusas xadrez. A comida normalmente ela é a base de amendoim, né? Então a gente tem pipoca, paçoca, doce de amendoim, canjica. Isso o São João, sim, ele pega o Brasil inteiro. Então, todo o Brasil comemora o São João. Mas aí, cada estado vai ter a sua tradição um pouco diferente. Os indígenas, eles já têm uma tradição um pouco mais concentrada do que mais para ali para o sul e para o sudeste. Aqui temos algumas imágenes de la fiesta junina. Aquí sí pueden ver, más o menos así. Como ella mencionó, hay un baile, que es la cuadrilla, donde ellos salen y bailan con sus parejas, ¿no? Ahí pueden ver alumnos. Es parte de la tradición, una de las más comunes. Me encanta mucho porque se come bastante. Tiene mucha comida. Perfecto, a ver, vamos con... Había un alumno por ahí que levantó la... Adrián, yo sé. Boa noite, como vai? Eu quero perguntar quanto custa um tour em todo o Brasil, que você sabe? Em todo o Brasil é difícil de passar um número exato, porque o turismo também ele vai com uma questão de temporada. Então, se você vai normalmente no período de férias, é um pouco mais caro. Depende também de como você vai fazer esse tour, se você vai fazer de ônibus, se você vai fazer de avião. Mas um tour, eu acho que no mínimo para você visitar, eu quero visitar todo o Brasil, eu quero conhecer tudo, descer em cada estado, pode contar uns 20 mil indo no aéreo, para você poder ir para pontos turísticos, passagem aérea, hotéis, alimentação, e aí se torna um pouquinho caro se você for fazer assim, mas em torno disso mais ou menos. Obrigado. E você sabe como eu posso conseguir trabalho em Brasil também? Eu sou arquiteto. Perfeito. Então, o que acontece? Para você poder começar a trabalhar no Brasil, a primeira coisa que você precisa fazer quando chegar é tirar sua documentação. Essa documentação, ela se chama RNE, que é o Registro Nacional de Estrangeiro. Ele é retirado na Polícia Federal. Para retirar esse documento, você vai pagar em torno de uns R$300 para poder tirar essa primeira documentação.
Depois que você tirar sua documentação, você consegue tirar todos os outros documentos. Depois disso, você tira CPF, que é um cadastro de pessoa física, e assim sua carteira de trabalho. E isso você tira de forma totalmente gratuita. Isso você não vai precisar pagar nem nada. Para conseguir emprego, hoje em dia, pela internet é muito fácil. Então, se você só buscar ali no Google, hoje em dia você já consegue encontrar. E aí vai depender também de onde você vai. Regiões que é mais fácil, como nós estávamos falando, por exemplo, do telemarketing, que é pelo menos uma área que precisa muito, que ela é muito carente em São Paulo. Seria melhor você morar em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. São as cidades que mais têm oportunidade para essa área. Mas se você já tem uma formação em alguma área, né, você pode fazer uma pesquisa, saber aonde é mais carente dessa área para poder ingressar e para poder viver. Perfeito. Muchas gracias. Perfecto. Obrigado, Adrián. Obrigado, profesora. Perfecto, alunos. De verdad, muchas gracias. Muito obrigado, professora Daiane, pela oportunidade de estar presente na aula de hoje. De verdad, muchas gracias a todos ustedes, alumnos, por su participación en la clase del día de hoy. Es muy importante que cada uno de ustedes pueda siempre... ¿Sí, Adrián? Una última pregunta. A ver, sí, puede, la última. ¿Você conhece cómo conseguir vacas de estudo subvencionadas? Desculpa, você pode repetir a pergunta? Você conhece como... A bolsa de estudos. Como conseguir beca ou vacas de estudo? São bolsas de estudo, Daiane, bolsa. Perfeito. Para você conseguir bolsas de estudo, algumas, na verdade, nós temos universidades públicas, né? Mas universidades públicas, muitas vezes, elas requerem que você faça uma prova chamada Enem. Então, o Enem, ele é uma prova que qualquer um pode prestar, qualquer um pode fazer essa prova. Ela normalmente é aberta inscrições para ela em maio e junho, e a prova ela é aplicada em novembro. Normalmente nas últimas semanas de novembro, eles fazem duas partes, domingo e domingo. Você faz essa prova, e dependendo do quanto você vai tirar de pontuação na prova do Enem, em que as faculdades públicas elas vão te ofertar bolsa. E aí tem bastante, vamos dizer, campanhas do governo para você poder ingressar em uma bolsa de estudo. Né? Algumas universidades também dão essa oportunidade de você fazendo uma prova da própria universidade, e dependendo da pontuação, você conseguir ou uma bolsa integral, ou então você conseguir um desconto na faculdade, né? Por exemplo, a minha primeira universidade, eu consegui uma bolsa de estudo 100% gratuita pelo Enem, porque eu consegui bater uma pontuação de mais que 900 pontos, vai até 1.000. Então, como eu bati mais que 900, eu consegui fazer totalmente gratuito. Minha segunda universidade, eu pago 10% da minha universidade fazendo a prova da faculdade, que eu consegui esse desconto. Então, eu pago bem pouco da minha universidade atualmente. Mas as oportunidades para estudo lá são bem abrangentes e bem abertas mesmo. ¿Entendiste, Adrián? Sim. Perfeito. Qual é sua profissão de você? Então, eu sou formada em evento e turismo e atualmente estou terminando marketing. Muito gostoso, professora Daiane. Tenho visto que a área de sistema é muito procurada. Sim, porque assim, São Paulo ele tem um centro tecnológico também muito grande. Então, normalmente, empresa de jogos, desenvolvimento de videogame, empresa de informática, desenvolvimento de software. Então, essa área, ela realmente está crescendo, acho que no mundo todo, né? Mas essas áreas, aí sim eu aconselho a estar em São Paulo, porque acaba sendo um centro um pouco mais fácil para você conseguir tanto estudo como trabalho nessas áreas.
Perfeito. Muito obrigado, professora Daiane. Muito obrigado, Joan Carlos. Muchas gracias a todos los alumnos por su participación hasta el momento. Entonces, hasta aquí vamos a tener el tema del conversatorio del día de hoy. Recuerden que de aquí en una próxima semana también vamos a poder tener nuevamente un conversatorio. Recuerden formular preguntas, vamos a mencionarles sobre qué temas vamos a hablar. E pues nada, ¿no? Muchas gracias, esperamos que puedan seguir. Muito obrigado mais uma vez, Daiane, de verdade. E muito obrigado, gente. Vamos terminar, por favor, pero prendan sus cámaras para poder tomar una pequeña foto. A ver, ¿pueden prender sus cámaras, alumnos, antes de poder terminar con la clase? A ver. Vamos a comenzar. 3, 2, 1. A ver, todo el mundo ahí. Sonriendo, mostrando los dientotes ahí. 3, 2, 1 y... A ver, Isaac. Perfecto, alumnos, perfecto. Muchas gracias. Recuerden formular preguntas para que la clase sea un poco más dinámica. Boa noite, gente. Até mais. Boa noite. Muito